Começa agora o Poder em Foco, um programa que te oferece todo domingo, às 9 horas da noite, uma entrevista aprofundada sobre os principais temas do país. Eu sou Renata Varandas e hoje comigo aqui está o doutor Hugo Cisneiros, ele é advogado e especialista em educação. Muito obrigada pela sua participação, doutor Hugo. Eu que agradeço pelo convite. Espero poder ter aqui um momento de debate, informação e enriquecimento para todos. A gente vai ter muito tempo para conversar aí nessa próxima 1 hora. Doutor, eu começo te perguntando por que antigamente, no meu tempo, o problema que acontecia na escola, ele era resolvido na escola. Se ele não era resolvido dentro da sala de aula, ele era resolvido na coordenação, chamava os pais e isso ali era debatido e colocado um ponto final. Hoje a gente vê que cada vez menos existe o diálogo dentro da escola e mais na justiça. Tudo acaba indo para a justiça, que já tem poucas coisas para poder se preocupar e poucos problemas, e mais esse problema de discutir questões que poderiam ser resolvidas internamente. Que horas que mudou essa chave, que deu um clique e que a gente começou a jogar tudo para a justiça? Pois na nossa época, de fato, era isso, né? Bem, eu queria dar um passo atrás, né, nessas abordagens. Se a gente pega como marco, e aí, obviamente, é apenas um marco temporal, a própria Constituição Federal, a gente está falando aí do final da década de 80, né? A Constituição já dizia naquela época, olha, educação, ela é um processo amplo, né, não necessariamente formal, é complexo naturalmente e ela conta com vários atores. O Estado, obviamente, a família e a sociedade. E quando a gente fala de sociedade, o estabelecimento educativo, a escola, né? E aqui, claro, esse debate que a gente trava hoje muito mais direcionado para o ambiente do ensino básico, né? Escolas, não necessariamente mais no ambiente universitário, ela vem para compor essa equação. Durante muito tempo, questões que hoje são até estereotipadas, né? É a sociedade do mimimi, é a sociedade do não me toque, é uma sociedade com pouquíssimo poder de resiliência, etc. Bem, o fato é que, sim, até uma determinada altura, esses conflitos entre alunos, alunos com pais, pais com pais, né? Quem aqui pertence a uma determinada geração não lembra, né, dos famosos bate-bocas entre os pais nos jogos internos, nas Olimpíadas escolares. Isso era uma coisa que, olha, sinceramente, começava e acabava ali. Não tinha grupo de WhatsApp dos pais, né? Não havia grupo de WhatsApp dos pais, não havia postagem, não havia, né, o boletim diário do que o filho faz ou deixa de fazer dentro e fora da escola. A aula acabava no momento em que o sinal tocava e não continuava por meio do telefone celular ao longo do dia, da tarde, da noite, da madrugada, do sábado e domingo. Bem, isso é só para tentar encontrar uma resposta para essa pergunta, né? Quando é que a coisa vira, né? Eu particularmente acho que a coisa vira muito com o advento, sim, desses expedientes de tecnologia, do celular, das redes sociais, dessa capacidade que não necessariamente é uma coisa ruim, mas que é um fato social que traz uma série de consequências, que é essa perpetuação da relação aluno-aluno, aluno-professor, professor-aluno, professor-pais, pais-pais, escola-pais e por aí vai. E achar o ponto ótimo nessa curva, onde é que a coisa precisa começar a ser mitigada ou até mesmo desconectada, esse é um grande problema. E, misturado a tudo isso, claro, a gente sabe que a gente vive um momento de uma mudança, né, muito rápida na dinâmica social, na dinâmica familiar, onde acham que quando não há mais o que fazer, o Estado precisa dar uma resposta. O problema é que hoje é o Estado juiz, é o judiciário, é o magistrado, é a justiça. É como se ali fosse a tábua de salvação, o porto seguro, a instância última para resolver conflitos que, na gigantesca maioria dos casos, não deveriam chegar tão longe, né? Mas o acesso à justiça, ele é pleno, ele é sagrado em nosso país e, né, tem que ser. Se ele é caro, barato, fácil, difícil, isso é um outro problema, mas ele existe. Tá? Termina gerando os números que a gente tem visto hoje. Agora, quais são os principais casos? O que mais aparece na justiça? Ou é um pouco de tudo?
Olha, bem, na justiça a gente tem desde os clássicos problemas que esses já vêm de tanto tempo, né? Da relação da própria prestação de serviço, tá? Assim, algo referente ao mérito propriamente dito, né? Da aula, do que a escola oferta, do que ela entrega. Mas hoje eu colocaria isso em termos de ranking, dentro de um patamar muito baixo, tá? E nós temos, sim, claramente, os números todos mostram isso, um processo muito recente da judicialização que decorre do relacionamento das famílias e dos alunos, naturalmente, com os estabelecimentos de ensino no que se refere à questão da inclusão, né? A questão da inclusão, seja em razão de um crescimento muito expressivo de alunos que hoje chegam aos estabelecimentos de ensino com os seus diagnósticos, né? E que terminam recomendando algum tipo de tratamento, e a partir daí, quando o estabelecimento percebe ou entende que aquele simples diagnóstico, e eu digo simples porque no sentido de serem diagnósticos quase sempre fruto de uma opinião isolada, unipessoal, de um profissional médico e que não tem o acesso ou às vezes nem sempre compreende bem o que se passa na realidade escolar, a escola se contrapõe àquele diagnóstico, não para dizer que não está disposta a entregar àquele aluno algum tipo de tratamento especial, mas não concordando com aquilo que o médico ou psicólogo ou psiquiatra disse que deveria acontecer. E a partir daí se estabelece o conflito. Realmente, o número, né, desses processos tem aumentado tremendamente. E ainda dentro desse, não é exatamente dentro do tópico da inclusão, mas é do tópico do relacionamento interpessoal, nós temos, né, algumas legislações que são bem novas, outras nem tanto, mas que ganham, né, um traço muito mais forte recentemente, como, por exemplo, a questão do bullying, que também tem gerado judicialização, que é exatamente aquele caso que eu mencionei, né? São situações que, eu não vou dizer jamais, mas que não deveriam, com tanto volume, se traduzir em ações judiciais, tá? É o conflito, é a briga, é a violência doméstica que termina se manifestando no ambiente escolar, né? E que isso termina também parando nos corredores dos tribunais. Eu quero desmembrar essa sua resposta para começar perguntando. O senhor começou falando de laudo. Hoje, a gente tem um número que é bem expressivo de estudantes que chegam na escola com um laudo ou acontece inclusive o contrário. Estudou a vida inteira naquela escola, de um ano para o outro ela tem um laudo e que teoricamente precisaria de um profissional especializado, enfim, para poder acompanhá-la. O senhor estava dizendo que, muitas vezes, o próprio profissional de saúde, obviamente, ele não convive com aquela criança, com aquele adolescente, coisa que a escola convive diariamente. Falta um diálogo entre profissionais de saúde e escola, até mesmo na hora de laudar alguém. Deveria ter, de fato, uma conexão, eu não sei como que isso funcionaria, para o profissional da saúde, ele chegar àquele diagnóstico, porque você chega numa consulta, a sua consulta demora 20 minutos, 25 minutos, você sai com um laudo. No entanto, a escola está ali todos os dias, diariamente, e muitas vezes aquele laudo não corresponde à realidade que a escola enxerga. Eu não tenho dúvida que a gente tem hoje uma crise aguda de comunicação, né? E portanto, uma necessidade urgente dessa interação e desse tipo de diálogo. Olha, Renato, eu vou dar só um número, tá? Atual e, para mim, impressionante. Você sai ali de 2017, de 90 mil alunos matriculados em estabelecimentos regulares de ensino com algum tipo de diagnóstico, para 2023, então 2017 para 2023, de 90 mil para 610 mil alunos. Entre 2023 e 2024, o número total de alunos matriculados pula de 1.700.000, mais ou menos, para 2.100.000. Quase 400 mil alunos a mais. Isso no intervalo de pouquíssimo tempo.
Há razões para esse aumento vertiginoso dos diagnósticos? E veja, a resposta à sua pergunta veio com a palavra laudo, eu por enquanto estou usando a palavra diagnóstico, porque há uma razão para isso. Vamos chegar lá. Há razões para esse número maior de diagnósticos, vamos falar por enquanto só essa palavra? Sim. Você tem critérios médicos que mudaram, é verdade, tá? A própria Organização Mundial da Saúde conseguindo entender melhor diferenças sutis em uma situação de outra, né? Você não tem mais aquelas generalizações, né, dos transtornos. Você tem hoje situações muito mais bem segregadas, isso é verdade. Você tem a própria questão cultural, tá? Que também encoraja os pais, os responsáveis, a não ter mais vergonha de procurar um atendimento e dizer ao estabelecimento de ensino que sim, o filho dele foi diagnosticado assim, foi diagnosticado assado. Você tem a questão clara, né? Ainda dentro de um ambiente muito nebuloso de explicação, que é até onde essa questão das telas, né? A questão da dependência excessiva, né? do mundo da tecnologia, da inteligência artificial, da falta de sociabilidade a partir de todo esse fenômeno tem também gerado, e isso faz com que a curva tenha subido assim de uma maneira realmente impressionante. Muito bem. Mas, de tudo isso que eu falei, é inegável que, no momento em que você precisa do diagnóstico, é porque alguém deu o diagnóstico, é porque alguém laudou, é porque alguém assinou aquele documento. E esse profissional da saúde, seja o médico, né, psicólogo, psiquiatra, eu entendo, claro, assim, a gente sabe que a responsabilidade dele na hora de fazer um documento, uma afirmação dessa, ela é grande, né? Eu vou partir do princípio sempre que são laudos, ou diagnósticos, melhor dizendo, bem feitos, com muita responsabilidade e sem nenhum tipo de aventura. Mas o problema é a consequência disso e muitas vezes o que o próprio diagnóstico aponta como tratamento adequado ou como aquilo que deve ser feito pelo estabelecimento de ensino, sem que aquele profissional saiba e, de fato, precisamos dizer isso com coragem, com muito respeito, com muita sensibilidade, mas dizer com todas as letras, sem que aquele profissional de saúde tenha a menor noção de como é que aquilo se concretiza no ambiente escolar. Então, assim, a legislação, a questão de um tratamento especializado, direcionado aos estudantes que têm determinadas necessidades, ela não é nova. Todo mundo fala sobre o Estatuto da Inclusão, perfeito, mas isso já vem da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso é início do século, literalmente, anos 2000. Já vai fazer mais de 25 anos. E é claro, a coisa vem avançando com alterações à legislação, algumas portarias, algumas resoluções, Conselho Nacional de Educação se manifestando, aí surgem as figuras mais recentes do plano de ensino individual, da necessidade, algumas vezes, de um acompanhamento, da necessidade de um profissional para ler para aquele aluno. Só que essa fórmula, o que é que vai acontecer, o que deve ser feito com esse estudante, sinceramente, não deveria ter como único protagonista o profissional da saúde. O profissional da saúde pode dar um diagnóstico? Claro que sim, até porque não seria outra pessoa a fazê-lo. Mas esse limite entre diagnosticar e dizer, portanto, a escola tem que fazer isso, esse limite para mim é que é perigoso. Porque essa consequência, o aluno está diagnosticado, e aí o que é que vai acontecer? Essa segunda parte, e aí o que é que vai acontecer? Sem interlocução com a escola, ela é desastrosa, ela é muito perigosa. Por aquilo que eu falei, né? O médico, ele, de fato, isso é óbvio, porque ele não tem formação para isso, ele não tem noção, ele não sabe a fundo, ele não estudou o que é que pedagogicamente precisa ser feito com aquele estudante. E no momento em que ele, de uma forma às vezes assodada, ou por pressão dos pais, ou para tentar responder a uma situação que aparenta ser mais urgente, ele diz, o aluno X, ele foi diagnosticado assim, portanto a escola tem que fazer isso e aquilo. Ele muitas vezes se excede. E aí vem o problema, porque não é um fazendo isso, são muitos fazendo. Eu acabei de citar números, né? Junta-se a isso a questão da legislação, porque
Aí sim, falando mais diretamente do Estatuto da Inclusão e tudo que veio após o Estatuto da Inclusão, você tem todos esses comandos da norma. Precisa do tratamento, não pode cobrar uma taxa extra, um valor extra em razão disso, etc, etc. Maravilha. O problema é que se isso não vem a partir de uma construção coletiva, de uma parceria profissional de saúde com o estabelecimento de ensino, você tem hoje situações que são dramáticas. Você tem escolas, e eu estou falando de números reais, né, em razão da carteira de estabelecimentos com quem a gente trabalha. Você tem escolas que acabam o ano letivo dentro de uma determinada faixa, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, com 5, 6, 7 alunos diagnosticados, volta das férias, aparecem 80. Eu estou dando exemplo concreto. E a escola fala, 80. Mas são 80 novos ou são 80 que estavam lá? Que já estavam lá. Uhum. Que já estavam lá. Uhum. Pode ter um ou dois novos, mas não, a gigantesca maioria são alunos que estavam lá e que tinham acabado de passar o ano inteiro. E é como eu falei, não é que eles apareceram apenas com o diagnóstico, eles apareceram com um diagnóstico que ainda diz, portanto, precisa disso, daquilo outro. E aí, há uma sensibilidade nesse tópico, porque também o apelo é muito forte e até o estereótipo de como se olha para a escola é muito forte também. Fala assim, não, a escola na realidade está fazendo um corpo mole, ela não está querendo aceitar para não gastar dinheiro. Não é isso, não é isso. Claro, eu não vou negar, é inegável que existe um impacto financeiro, inclusive para escolas que são surpreendidas da noite para o dia com ordens judiciais que, ao fim do período, estão determinando a escola contratar de uma hora para outra 30, 40 profissionais a mais, sendo que ela fechou a tabela de custos dela em setembro do ano anterior. Tem esse aspecto financeiro e não tem tabu nenhum em falar sobre isso, porque isso precisa ser dito também. Mas não é essa a razão principal. A razão principal é que as escolas, às vezes, se deparam com a seguinte situação. Olha, eu tenho aqui 5 ordens judiciais determinando que esses 5 alunos que estão na mesma sala tenham cada um o seu próprio acompanhante, o seu próprio leitor, a sua própria situação. Como é que vai ser? Você bagunça a dinâmica de dentro de sala de aula, né? E o ponto aqui é o seguinte, não é a escola... O ponto aqui... não é o advogado de escola querendo defender a escola. Não é isso. Sim, o advogado de estabelecimentos de ensino, mas que vê, né, o drama da escola dizendo assim, gente, vamos conversar? Vamos receber esse médico? Vamos colocar a psicóloga da escola para conversar? Vamos pegar um assistente social? Vamos falar com o professor, o pedagogo, para sair daqui com uma saída, né, um plano, porque inclusive a legislação determina que todos os alunos têm o seu plano, né, de ensino individualizado, e o próprio projeto também, né, especializado de ensino. Vamos tentar ver qual o caminho, né, é o mais correto. Será que é desde já colocar uma pessoa ao lado do aluno? Né? Será que é desde já pegar esse aluno e colocá-lo necessariamente para fazer a prova em uma sala separada? Né? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta corajosa, muito complicada, sim, complexa, mas a pergunta tem que ser feita. Será que o médico sozinho tem condições de determinar isso? Né? E quando o médico determina e a escola tenta estabelecer um canal de diálogo e os pais e os representantes se sentem desafiados com essa postura da escola, levam isso ao judiciário, é absolutamente verdadeiro dizer que a escola já senta no banco dos réus com a presunção de culpa, porque o apelo é muito forte, tá? O judiciário, que, diga-se de passagem, muito rapidamente começou a notar que ele precisava dar um freio em relação a isso, mas que durante muito tempo já soltava a tutela, já conferia a liminar dizendo não, tem que fazer porque o médico mandou, você pode sim prejudicar toda a dinâmica de ensino. Então, aqui, no fundo, o que é que o doutor Hugo, advogado de escolas, está fazendo? Está defendendo o bolso das escolas? Não, o que eu estou aqui fazendo é um clamor ao diálogo, à razoabilidade. Né? Até porque a gente está falando de um processo que ele é perene. Né? Às vezes a agonia de um pai, de uma mãe, com
incompreensível muitas vezes. Não, já faz 2 dias que eu tenho esse diagnóstico e não aconteceu nada. 2 dias? Dentro de um ciclo que tem no mínimo 1 ano, e que o que se espera é que seja um ciclo de décadas, ou década no mínimo, né? 1 década e pouco. Enfim, a gente precisa, sabe, apelar um pouquinho mais para o bom senso. E eu acho que muitas vezes isso falta. Vai parecer absurda a pergunta que eu vou te fazer, mas você está do lado das escolas. Tem hora que as escolas enxergam ali alguns pais ávidos por um diagnóstico? E é uma loucura a gente falar isso. Veja, eu diria assim, claro, né, toda a nossa abordagem aqui nessa entrevista, ela é teórica, muito dependente do que, pelo menos eu vivo na prática, mas ela não pode ser casuística e, ao mesmo tempo, ela não pode estereotipar e nem generalizar. Mas, sim, existem situações onde, até em razão de conflitos que começam no ambiente doméstico, aparentemente, a válvula de escape é a escola. E a válvula de escape é a escola, a quem se terceiriza determinadas medidas que deveriam começar e terminar no ambiente doméstico com apoio escolar, mas não invertendo o protagonismo. Né? Não é a terceirização da missão de educar que é, de maneira primordial e ordinariamente falando, uma missão da família. No seu sentido mais amplo do termo, obviamente. Né? Então, assim, quando a gente nota, e inclusive não vejo nenhum tabu em fazer essa pergunta, acho que é uma pergunta muito boa, muito corajosa e pertinente, é que muitas vezes o próprio profissional, ele identifica isso. E o profissional, e aí sim, o médico, o da pedagogia, o professor, o psicólogo, todo mundo. E olha e fala, gente, que situação difícil, né? Porque, assim, claramente existe aqui um aluno, uma criança, que é vítima. E ela é vítima de algo que acontece dentro de casa. Do sistema de dentro de casa, dentro na de verdade. Casa. Estou generalizando sob nenhuma hipótese, Mas não dá para descartar isso como sendo um dos elementos desse quebra-cabeça complexíssimo, né, que a gente vive hoje. Tanto é verdade que não é por coincidência que nesses últimos, sei lá, vamos falar aí desses últimos 5 anos, você tem algumas leis emblemáticas no Brasil, né, que é a lei do bullying, sim. Na verdade, a lei do bullying mesmo, ela é até mais antiga, mas a principal, a recente alteração que trouxe o cyberbullying, transformou em crime, etc. A gente está falando de uma lei que não tem nem 2 anos. Você tem o próprio sistema de defesa e de garantias das crianças e dos adolescentes, mas você tem a famosíssima lei Henri Borel, que é uma lei que trata de violência doméstica. São leis que vêm quase que contemporaneamente. É um processo, todo esse processo, ele acontece simultaneamente, né? Claro que aqui, e aí não é a minha área, que eu não entendo, não tenho formação para isso, mas você tem inúmeros outros elementos de ordem sociológica, né? Desafios mesmo das novas formações familiares, a questão da família monoparental, a questão de... mas aí também não é nada muito novo, efetivamente não é nada muito novo, e também a gente não pode estereotipar. O aluno é assim porque só foi criado só pelo pai, só pela mãe. Porque os pais são separados. Porque os pais são separados, porque é uma família homoafetiva, porque foi criado pela avó, porque... Não, esse estereótipo, ele é perigosíssimo, perigosíssimo. E é justamente por isso que a gente volta no ponto inicial, que é quando o pai ou a mãe... e aqui eu falando, eu já me lembro, né? Que tem uma situação que ainda é pior. E quando o pai quer uma coisa e a mãe quer outra. Né? E quando cada um traz um laudo diferente. Né? O pai traz um laudo dizendo é assim, e a mãe, não, de forma alguma, é assado. Eu fui no mas médico, o meu médico que disse isso. A mãe falou, não, mas o meu médico disse que é aquilo. Imagine, e a escola? O que a escola vai fazer? Se não houver aquele diálogo que eu apontei? Como é que ela vai resolver isso? Né? A quantidade, e aí voltando àquilo, né, das estatísticas e tudo, a quantidade de vezes
que a gente recebe um telefonema numa situação supostamente urgente e você vê claramente pai e ou mãe e ou responsável, ou avó, o que seja, querendo que a escola resolva o que ela não conseguiu, e aí é pior ainda, o que ela não conseguiu resolver no judiciário é muito grande. E a resposta, essa a gente tem que ter na ponta da língua. É dizer, olha, professor, professora, diretor, diga a esse pai, diga a essa mãe, diga a essa pessoa que a situação já está judicializada e a escola não é juiz, a escola não é Ministério Público, a escola não é polícia, a escola não é conselho tutelar, a escola é escola. E ela agora está refém de uma situação que se instalou. Se essa decisão não lhe agrada, o caminho não é aqui, o caminho é a própria justiça. Recorra, converse com seu advogado, né? Porque, na verdade, já foi judicializado, não foi tentado ser conversado anteriormente. E aí, só que, não, eu não estou satisfeito com o que o juiz decidiu, vou para a escola. A escola vai fazer o quê? Né? Se isso aqui fosse um programa de causos, eu diria que a gente teria muito o que contar, viu? Doutor Hugo, dá para a gente dizer que o judiciário normalmente tem assumido um papel nesse quesito de conflitos relacionados à educação básica, que deveria ser, muitas vezes, do legislativo e até do executivo? Pois é, eu entendo que sim, e há algumas motivações para isso, tá? Em primeiro lugar, a gente tem um sistema, o nosso sistema jurídico, a nossa tradição jurídica é um sistema onde, em primeiro lugar, o acesso ao judiciário, ele é amplo, né? Ele é bastante facilitado, diga-se de passagem, e isso é uma coisa boa, não, longe de ser uma crítica, né? Nós temos, o Brasil tem um sistema de defensoria pública muito robusto, uma série de coisas. E o judiciário, ele tem, dentro da nossa tradição, um princípio, ele precisa decidir. Parece uma coisa óbvia, não é tão óbvio assim, em alguns casos, né? Mas é diferente, mas dentro da nossa realidade é um princípio que até qualquer estudante de direito, né, aprende logo lá no comecinho, que é o do non liquet, né? Quer dizer, você precisa decidir, o juiz precisa dar uma resposta, tá? E essas questões, como a gente até comentou antes aqui, elas são questões que já vêm carregadas com um apelo muito grande, tá? Muito grande. Tá? Você tem a prioristicamente um juiz que lê uma petição onde um pai, uma mãe, o responsável está dizendo: senhor juiz, por favor, ajude meu filho porque ele quer estudar. O enredo, simploriamente falando, é esse. E é muito, a não ser que haja assim, algo muito flagrante, há uma tendência do juiz dizer: não, eu preciso aqui de uma forma urgente, ainda que temporária, proteger isso ao máximo. E vai lá, dá uma tutela, e com aqueles problemas que a gente comentou no bloco anterior, de um diagnóstico mais frágil, a inexistência de um laudo, que é uma construção de uma opinião mais coletiva. E por que o judiciário muitas vezes faz isso? Bem, nós temos uma norma, e aqui eu acho que é o desafio de toda e qualquer norma, né? Também dentro de um sistema como o nosso, onde você tem, sim, mais recentemente, um protagonismo muito grande da jurisprudência dos tribunais, mas nós ainda somos muito dependentes das normas escritas, né? O clássico sistema nosso, que também quem é da área que está nos assistindo sabe, tá? O famoso sistema romano-germânico, onde você tem normas escritas, genéricas, comandos mais amplos. E muitos desses aspectos, eles pedem e ainda continuam a pedir uma regulamentação, um detalhamento melhor. E isso até hoje não aconteceu, né? Nós temos ainda alguns pontos focais graves, sensíveis, que não conseguiram resposta adequada pelas outras instâncias. Então, assim, o judiciário está ocupando o papel do legislador? Do legislador macro, eu acho que o judiciário até que já tem um caminho razoavelmente trilhado. Aí vem o Estatuto da Inclusão, vem todas as outras normas, os diplomas legais aqui que eu citei, né? A lei que estabelece o sistema de garantias e direitos de proteção à criança e adolescente, a questão da lei contra a violência doméstica, uma série de coisas, alterações constantes no Estatuto da Criança e do Adolescente, etc, etc, etc. Bem, a partir daí, algumas outras normas nós ainda sentimos falta. Muitos desses tópicos já deveriam ter sido disciplinados por decretos mais bem elaborados. Isso até hoje não aconteceu. Em alguns casos, simplesmente inexiste.
O Conselho Nacional de Educação deveria ter enfrentado já com mais urgência alguns tópicos muito sensíveis. Ele tem tentado fazer isso, mas tem toda uma questão, uma complexidade que não permite que ele avance tanto. Então, por exemplo, existe a famosíssima Portaria 50, que fala sobre a questão do autismo e tudo mais, mas que deixam uma série de dúvidas, alguns conceitos em aberto, né, figuras que são aparentemente sinônimas e a gente fica sem saber se são, se não são, a diferença entre um auxiliar, uma pessoa, um profissional de apoio, o que é, o que deixa de ser, né? Alguns estados têm legislação própria, né? Porque as pessoas às vezes não lembram, né? Mas existem leis estaduais e leis municipais. E dentro dessa matéria é possível você ter leis estaduais. Você tem estados no Brasil que tem o Estatuto do Estudante para aquele estado. Só para aquele estado e mais para nenhum local. Existem alguns elementos, alguns atores dentro dessa dinâmica social que fazem muita falta em algumas realidades do Brasil, né? A gente está aqui no Distrito Federal, né? Um local que em vários aspectos é muito privilegiado. E eu vou citar um deles, né? Que é o que me ocorre aqui, que é a questão do Conselho Tutelar. Quer dizer, o Conselho Tutelar, hoje, no Distrito Federal, é uma realidade. Em alguns locais, ele simplesmente inexiste. Inexiste, a palavra é essa. Em alguns, ele tem um funcionamento bastante precário. Faz muita falta, faz muita falta. O Conselho Tutelar é um ator, é uma peça que dentro de tudo isso que a gente está conversando aqui, pode cumprir um papel importantíssimo, né? Eu sou testemunha de situações onde a presença do conselheiro tutelar para baixar um pouco a pressão, chamar um pouco a razoabilidade, conversar com o pai, com a mãe, dizer assim, gente, vocês têm certeza que querem levar isso para esse? Tem certeza que querem ir para a delegacia? Tem certeza que querem ir para o Ministério Público? Vocês sabem o que é que isso significa para o seu filho, né? E só esse chamado ao bom senso já foi suficiente para evitar um conflito, mais uma ação judicial. Então, dentro desse caldeirão, muitas vezes, aquilo que eu, até pouco tempo atrás aqui no programa falei que a impressão que dá é que existe a tábua de salvação, que é o judiciário, é porque às vezes não há muito o que fazer mesmo. E aí ele termina assumindo esse papel. Mas eu volto a dizer, eu sinto, e já existem algumas decisões bem recentes, inclusive de tribunais, e que já chegam agora às cortes superiores do Brasil, onde até essa própria autocrítica começa a ser feita. Quer dizer assim, peraí, alto lá, o Estado juiz, ele tem um papel, óbvio, fundamentalíssimo dentro de um cenário como o nosso, mas a gente é refém de uma série de outros conhecimentos que não são dominados pelo profissional do direito, pelo operador do direito, né? Então, às vezes ele é empurrado a cumprir um papel que não seria dele, mas eu acho muito interessante perceber que algumas vozes já estão chamando a atenção para dizer, peraí, gente, vamos com calma. E aí, claro, você tem que pressionar aquele outro lado da equação que, por alguma razão, não está funcionando bem, né? Seja o Ministério da Educação, seja o Conselho Nacional da Educação, seja a instalação do Conselho Tutelar em todos os locais, seja promotorias especializadas nesta área, né? Que também é um outro problema. Em alguns estados do Brasil, a gente tem toda uma estrutura do próprio Ministério Público muito bem aparelhada para isso. Em outros locais, nós não temos, né? A questão da Defensoria Pública também especializada. Então, assim, é um quebra-cabeça, ele é muito colorido, sabe? Agora, mas por outro lado também, a gente fala que a Justiça está fazendo o papel do Legislativo, por exemplo. Agora, também não há um excesso do Legislativo, muitas vezes regulando desde comportamento até mesmo conteúdo. Não tem um papel que está over do Legislativo? Pois é. Eu acho, do Legislativo, eu acho que o Legislativo, ele tem, existe um momento onde o funcionamento do Legislativo, ele é perigoso. Ele de fato inspira muito cuidado, que é quando o Legislativo ele quer dar uma resposta assodada, às vezes até pirotécnica ou midiática a situações do momento,
E aí vem é a emoção do fato social fazendo com que o legislador reaja igualmente com a emoção. A chance disso dar errado é muito grande. É muito grande. A gente tem alguns exemplos, né, históricos que mostram tudo isso. Então, sem querer ser muito repetitivo, eu acho que mais uma vez surge aqui a expressão, né, do bom senso, da razoabilidade. O legislativo, o legislador, que também, né, nós temos um parlamento que é o retrato da nossa sociedade, riquíssimo, plural, com uma série de... Mas quantos educadores, né, de origem estão no parlamento? São pouquíssimos. Ah, mas nós temos as consultorias temáticas, sim, Congresso Nacional, profissionais ultra qualificados, né? Nas assembleias legislativas também, pelo menos uma boa parte delas. Mas quando esse mecanismo ele não dá tempo de ter a maturidade para dar resposta a determinados fatos, isso realmente é perigoso, porque tenta dar uma resposta rápida, exagera na dose, se mete onde não deveria se meter e depois vem o efeito cascata, porque aí você tem uma lei que diz isso, aí você tem que o lidar judiciário com aquilo, tem que cumprir, que o delegado fala, eu fiz assim porque está na lei, aí depois o promotor diz a mesma coisa e aí o problema está feito. Por outro lado, veja como é difícil, né? Alguns outros fenômenos, eles têm resposta muito tardia, né? A gente, né, falou aqui logo no começo, e isso é uma realidade flagrante, escandalosa, a questão da tecnologia, das redes sociais, da inteligência artificial. Veja quanto tempo o parlamento brasileiro discute alguns tópicos referentes a isso e não vem uma resposta. Eu não estou nem falando resposta adequada, é que não vem resposta, né? A lei está sempre atrás do fato, é isso, né? A norma sempre é refém de um fato pretérito. O problema é que às vezes você tem um fato e essa lei ela vem muito, muito tempo atrás. Em tudo que envolve tecnologia, isso é histórico, a gente vive esse drama, né? Você tem desde o Marco Civil da Internet, que demorou anos para ser aprovado, e agora a gente tem toda essa realidade perigosíssima, né, do que é a inteligência artificial, do que são as redes sociais. Aí você as coloca próprias regulações das Big Techs, né? das Big Techs. O negócio fica ali patinando. Aí você coloca uma pitadinha de uma coisa explosiva, que é até onde isso vai e pode ou não transgredir a questão da liberdade de opinião, a questão do interesse maior que o interesse social. É difícil? É dificílimo. Quem disser que isso é de fácil solução está realmente muito enganado. Mas o legislador ele precisa ter esse bom senso, ele precisa saber dosar. A gente tem uma saída que me parece uma saída muito boa, que são os grandes princípios, né? Porque, no fundo, o direito ele é muito refém dos princípios. Então, fala-se assim, durante muito tempo não havia uma saída para a situação de bullying. Claro que havia. O bullying é uma hipótese de violência, né? O bullying é uma forma de violência. Só que é uma forma de violência com determinadas características. Mas dizer que a violência não era ou não é combatida na legislação e o bullying só passou a ser no momento em que a lei usou a palavra, né, da intimidação sistêmica ou coisa... Não, claro, sistemática... Não, claro que não, né? Aliás, a gente tem a própria norma que ela avança muito e abre muito no conceito de violência justamente para não acontecer isso. Tem um fato novo, mas a legislação não fala nada sobre isso, porque não está usando essa palavra. Não, mas ela, principiologicamente, ela colocou dentro desse grande gênero que é a violência. E a violência, ela se dá de maneira psíquica, de maneira institucional, de maneira física, de diversas formas, né? E ela tem os subtipos, que a legislação pode optar por conferir uma gravidade maior ou menor para essas situações. Então, assim, é o velho bom problema de chegar ao ponto ótimo da curva, né? Não ir muito longe, não ser omisso, não ser muito lento, não agir de maneira assodada, não ser refém do que a pressão popular ali naquele momento está pedindo. O papel do legislador ele é muito sério, né? Ele é muito importante, ele tem que ser visto. E a gente está falando de uma matéria onde essencialmente, inevitavelmente, envolve criança. O que torna tudo muito sensível, muito mais sensível. Envolveu criança, naturalmente a gente está dentro de um espectro de sensibilidade que é maior do que com qualquer outro destinatário de uma lei. Né? O senhor está falando de criança e falando de tecnologia.
Hoje a gente tem uma realidade que é completamente diferente da nossa quando a gente estava na escola. As crianças hoje, elas vão para a sala de aula com celulares. Tanto vão que precisaram criar uma lei para poder dizer não pode celular em sala de aula. Há pouco tempo não existia essa preocupação porque a gente não tinha celular. E muito menos se tivesse, podia levar para a sala de aula. Hoje virou o contrário. E virou um grande debate essa história dessa lei da proibição do uso de celulares em sala de aula. Fez um ano agora, em janeiro. Ela é do início do ano passado. Como que a gente lida com esse tipo de situação? Por exemplo, a história do uso dos celulares, como que isso impactou para as escolas? Porque eu imagino que não deva ser fácil até hoje. Não é fácil até hoje. Eu vou dizer o sentimento que eu vi, que eu testemunhei dos estabelecimentos quando a lei finalmente foi promulgada, isso no início de 2025, né? Final de 24 para início de 2025. Pegou, inclusive, bem o comecinho do ano letivo. A sensação que eu tive foi de ter testemunhado um alívio das escolas. Alívio no sentido de que, finalmente, a gente tem agora uma lei para respaldar o que a gente já estava tentando fazer. Porque, acredite, Renata, tinha ação judicial de pai brigando com a escola para dar ao filho o direito de usar o celular. Quando a escola colocava no regimento interno que era proibido. Porque a escola sempre teve esse direito de poder proibir. É uma regra interna. Tá? Só que essa proibição, antes da lei, decorria da norma específica de cada estabelecimento. E tinha pai brigando com a escola, dizendo, você não pode proibir meu filho de usar um celular. Então, para você ter noção do nível do drama que é. Veio a lei, até para usar a abordagem mais correta, ela não proíbe o celular, ela regulamenta o uso de aparelhos eletrônicos. Então, a regra é de não poder usar mesmo dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, diga-se de passagem, não é só da sala de aula, é dentro da escola. Evidentemente que a lei, muito na linha do que a gente acabou de falar, é uma lei que ela passou por um processo, eu diria que bastante razoável de debate, tá? Havia algumas normas locais, essas não tão bem debatidas e com algumas figuras assim esquisitas eu estou falando de leis locais, né? Que obrigava o professor, a escola a ter um escaninho para cada celular dentro da sala com o professor com a chave. Assim, gente, eu me lembro disso. É um negócio assim louco, né? Mas essas leis locais, desculpa, só te interromper, mas essas leis locais, elas se sobrepõem ao que a lei diz? Não. Pois é. Na minha opinião, elas se esvaziaram porque agora você tem uma norma federal que ela é mais recente, tá? Ela é mais recente e até mesmo pela questão principiológica, eu acho que ela se sobrepõe em relação às demais, não só porque elas são mais antigas, mas porque elas abordam esse tópico de uma maneira mais holística. Mas alguns estados reagiram, inclusive, a isso e digamos assim, dobraram a aposta, mantendo a sua legislação local, com algumas soluções que, pelo menos o testemunho que eu tenho, é que inclusive caíram em desuso, porque se viu que era uma coisa completamente sem sentido, né? Essa coisa de obrigar o professor a ser o guardião do aparelho do celular do aluno, enquanto é um negócio, entra professor, sai professor, passa a chave da mão do outro, é um negócio, bem. Então, o testemunho que eu tenho é esse. O sentimento foi de alívio. Por quê? Porque havia uma lei, como existe até hoje, que estava dando respaldo aos estabelecimentos de fazer a proibição proibição não, a regulamentação do acesso a esses aparelhos eletrônicos. É claro que você tem o apelo do celular, o apelo do velho exemplo. O aluno que está em sala de aula, enquanto o professor está falando, ele está lá no WhatsApp, no Instagram, no Facebook ou jogando, tá? Isso é óbvio que isso é completamente antiprodutivo, sob o ponto de vista pedagógico é um desastre, etc, etc. Mas você tem sim hoje o celular que ele é usado para alguns propósitos nobres, a questão de um controle de um medicamento ou coisa parecida. E a lei ela é sensível para tudo isso, para tudo isso. O que eu tenho visto e o que eu tenho escutado agora mesmo, né, nós passamos essas últimas 2, 3 semanas, é o período das semanas pedagógicas, né, onde tem muita formação, muito debate, muitas vezes o advogado é convidado para dar uma palestra. O testemunho que eu tenho é o seguinte, é que a lei de fato pegou,
ela pegou. Eu adoro isso no Brasil, lei que pega Pois e é, lei que não lei que não pega, pega, né? né? É uma loucura Pois isso, é. mas enfim. A lei pegou, testemunha que pegou, o apoio da sociedade foi total. Agora, já se começa a ter notícias e casos concretos de, mesmo que a lei não chegue a tanto, esse tipo de proibição está chegando aos estabelecimentos de ensino superior, faculdades e universidades também. E aí a gente não está falando mais de menor, estamos falando de adultos. Eita, mas aí é mais difícil, né? Pois é mais difícil, mas existem hoje centros de ensino superior no Brasil que já estão colocando isso como política, da proibição do uso do celular também. E está funcionando? São experiências muito novas e muito específicas. E dentro dessa, eu participei recentemente de um debate sobre isso e o que me foi dito é que sim, e que era inclusive um clamor da própria comunidade escolar. Né? Claro que isso vai depender muito de uma cultura, tem uma série de coisas, tá? Mas assim, é aquela sensação de que existem 40 pessoas dentro de uma sala, sendo que cada uma está num lugar do planeta e cada uma pensando num assunto diferente e um professor lá na frente fingindo que está falando para eles. É uma coisa assim, é o colapso, né, total de um processo educativo. Né? Então, a lei, voltando para o ambiente escolar, ela pegou sim. Com o tempo, evidentemente, existem adaptações. Tem alunos que precisam ir para a cantina no intervalo, em tese não poderiam usar o celular nem naquele momento, mas precisam fazer um pagamento, o pagamento é por Pix, e aí a escola estabelece um critério, cria uma conta corrente, deixa ele pagar só no final da semana. Enfim, eu acho que a gente está chegando àquela expressão que eu já usei aqui mais de uma vez, ao ponto ótimo dessa curva do uso não só do celular, tablet, uma série de coisas, né, dentro das escolas. Por incrível que pareça, eu acho que essa batalha ela foi vencida. Né? Não vejo nenhum movimento que queira o retrocesso em relação a isso. Doutor Hugo, a gente está falando em conflito, mas tem que ter um antídoto para esse veneno. O que as escolas, por exemplo, podem fazer para poder tentar reduzir e mitigar essa quantidade de conflitos, para evitar uma judicialização? Isso. Eu diria assim, né, que essas medidas, algumas que eu vou citar aqui, elas servem justamente para, eu acho que a palavra foi muito bem colocada, né, mitigar, tentar inibir o conflito, não necessariamente o conflito judicial, mas é o conflito dentro do próprio ambiente escolar. Porque imagine, existe coisa pior do que você levar o seu filho para uma escola com a qual você não convive bem, não se dá bem, já tem a pecha do pai problemático, a professora chata, o diretor insensível. É um ambiente insustentável, né? É insuportável. Né? Porque não é um restaurante que você vai, que você gosta da comida, mas não gosta do garçom. É a escola, onde você vai deixar seu filho todo santo dia. Né? Então, tem iniciativas que a escola, e aí sim, agora falando bem do lado do estabelecimento, que ele precisa tomar, e todas, inclusive, previstas na legislação. Tá? Então, em primeiro lugar, que para mim, eu sempre faço questão de citar antes de qualquer outra coisa, formação. Formação é o quê? Treinamento. Formação, informação. Trazer profissionais da área, colocar para conversar. Só com os professores? Não, com os professores, com os auxiliares, com os alunos, com os pais, com toda a comunidade. Claro que são abordagens distintas, mas isso está previsto na legislação. E está previsto em vários dos tópicos que a gente falou aqui. Está previsto na norma que trata do bullying e do cyberbullying, da norma que trata da violência doméstica, da norma que trata do celular, que fala inclusive de uma doença nova, né? Que é a nomofobia, que é a nomobiofobia, ou seja, é a fobia de não ter celular, né? Que é uma novidade, né? Uma palavra nova aí. E essas leis, todas essas que eu citei, claro, aí eu estou falando, sem dúvida, do Estatuto da Inclusão, do ECA, todas elas falam sempre em formação. Formação e informação. Então, são as palestras, como eu mencionei, é a semana pedagógica, são as atividades durante o semestre, onde você faz um debate, chama uma pessoa da área da saúde, da educação, do direito, por que não, etc. Criar um ambiente de diálogo criar um ambiente e informação. De diálogo perene. Então, isso é, assim, inegociável, até porque, repito, é obrigatório. Segundo,
é a adoção dos planos de ensino individualizados, né, os projetos de ensino individualizado, que todo aluno tem que ter, inclusive independentemente da situação dele, tá? Então, tanto o projeto individual como o plano macro. A escola precisa não só identificar as hipóteses que pedem uma abordagem individualizada, específica, distinta do trivial, porque todo aluno tem a sua necessidade, mas você tem aquela necessidade que é a necessidade comum e as necessidades excepcionais. E a escola precisa ter isso. E precisa ter de verdade. Isso precisa existir, isso tem que estar registrado, tem que estar muito bem documentado. Isso, muitas vezes, chama, né, provoca encontros, reuniões. Reuniões formalizadas, com ata, onde as pessoas compareçam, assinem, né? Ah, mas isso é neurose, Hugo? Não, não é neurose. É, de fato, você se nutrir de evidências de que tudo que foi possível se fazer foi feito, né? Claro que isso também é uma estratégia para que, se infelizmente a coisa chegar nas cortes, você tenha todas as provas de que, olha, ao contrário do que se sustenta, houve diálogo, houve formação, houve palestra, houve conversa com os pais, houve reunião, houve isso, aquilo. Eu já vivi, profissionalmente falando, situações onde uma escola onde havia uma tentativa de imputar à escola uma questão que envolvia homofobia e racismo simultaneamente, foi resolvida com a escola mostrando tudo o que ela fazia ao longo do período de conscientização, educação, formação e informação em relação a esses dois tópicos. E aí descobriu-se que, na realidade, havia uma outra razão, uma outra origem, né? Infelizmente, de natureza doméstica, que levou o aluno àquele tipo de comportamento, e a escola em nada contribuiu com aquilo, muito pelo contrário, né? E as evidências documentais, nesse caso, foram, assim, suficientes e, de fato, pontuais, né, para resolver. Doutor Hugo, onde que a gente vai parar nesse excesso de judicialização? A gente vê que vem aumentando. Como que vai ficar a educação básica se a gente continuar nesse ritmo? Pois é, a gente não pode continuar nesse ritmo. Eu acho que a resposta tem que começar por essa afirmação. Nós não podemos continuar nesse ritmo. É insustentável, né? É insustentável sobre todos os aspectos. Eu mencionei vários aqui, que precisam ser falados sem nenhum tipo de tabu, com coragem, e por que não falar? É a questão que não é a principal, repito, mas é a questão financeira das escolas, que não conseguem mais ter sequer uma previsibilidade do que é que vai acontecer no ano seguinte, em razão dessa proliferação de ordens judiciais, mandando contratar à torto e à direito, muitas vezes sem critério, decorrentes de manifestações de profissionais da saúde que pouco entendem do que estão determinando. Eles entendem a parte do diagnóstico, mas eles não entendem qual o efeito concreto sob a ótica pedagógica para os diagnósticos que eles produzem, né? Então, você tem que contar com essa autocrítica de todos os atores envolvidos. As escolas precisam fazer também o seu papel. Eu não estou aqui para eximir os estabelecimentos das suas respectivas responsabilidades, até porque eu acabei de falar, faz poucos minutos. A formação tem que existir e ela tem que ser real, ela não pode ser só no papel, não pode ser só uma apresentação de PowerPoint para mostrar ao promotor de justiça ou ao delegado da Delegacia Regional do Trabalho, se for uma questão trabalhista, ou ao conselheiro tutelar. Não, isso precisa ser real, precisa ter evidências. Existem hoje inúmeras formas de fazer esse tipo de formação, inclusive essa questão dos supostos limites. Não tem estrutura, não tem tempo. Você tem cursos online, cursos síncronos, assíncronos. As escolas têm hoje à disposição isso. Muitas fórmulas já, né, por aí. Claro que a gente tem que falar, né, do elemento familiar, pais, mães responsáveis. A gente não pode, falamos isso logo no início, né, estereotipar. Isso é problema de pais que são assim, de mães que são assados, de famílias que são dessa forma, de outra forma. Mas assim, alguém precisa chamar
né, a atenção e dizer, gente, estamos aqui lidando com crianças, elas não podem ser vítimas de um ambiente desajustado e que não só pode, como deve pedir ajuda também. Porque muitos desses conflitos, quando chegam na escola, eles poderiam ter sido, de alguma maneira, enfraquecidos no bom sentido, se a própria família permitisse à escola ter acesso a determinadas informações, né, de traços comportamentais ou problemas internos. Não é transformar também a escola num grande divã do pai e da mãe, não é isso. Mas é mostrar para a escola, olha, precisamos de ajuda, precisamos de ajuda. E olha, eu sempre trago esse testemunho, né? Eu sou neto de professora, filho de professora, irmão de professora, advogo nessa área, por casualidade, minha esposa também trabalha na área de educação e eu tenho a mais absoluta certeza e tranquilidade de afirmar que são profissionais que foram educados, eles foram instruídos, forjados num bom sentido para ter esse tipo de sensibilidade, né? A pecha de a escola pagou, passou, é quantidade, é colocar 80 meninos dentro de uma sala onde só caberia 30. Olha, isso é uma generalização falaciosa, leviana. Os estabelecimentos não têm, óbvio que você vai poder pegar dentro de um ambiente de dezenas de milhares de estabelecimentos algum tipo de desvio, mas assim, estou falando da regra, né? Da essência mesmo. São estabelecimentos que estão sim abertos e muito mais bem preparados do que, como falamos lá atrás, né, da nossa época. Seja como uma reação a tudo isso que terminou acontecendo, como o próprio avanço mesmo, né? A gente não... Quando se falava, né? Quando é que quando fui aluno lá, né, década de 80 basicamente, falar em sala multitarefas, sala com... simplesmente isso não existia, né? Você tinha, na verdade, era a coordenação para dar castigo, para uma coisa assim, ou talvez um serviço de orientação educacional, uma coisa mais pontual, e só, né? Então você tem hoje um ambiente muito mais favorável, né? Eu acho que os elementos estão todos aí. A gente tem um minutinho agora para o final. A gente está falando de judicialização, mas a gente está falando do âmbito privado. Quem normalmente faz esse movimento é quem tem poder aquisitivo. O pai e a mãe que têm os filhos na escola pública, é muito difícil eles irem para a justiça. Isso está muito ligado, não está? Muito ligado. Acho excepcional essa lembrança final sua, Renata. Assim, parece que a gente aqui está falando dentro de uma redoma, né, e insensível ao que está fora do sistema privado de ensino. Mas o que eu quero primeiro dizer é que todas essas normas que foram mencionadas, todas, elas são direcionadas ao sistema público e privado. Todas. Nada do que foi dito aqui é exclusivo de escola particular, cara, barata, não. Isso vai para todo o sistema de ensino. Infelizmente, a gente vive num país muito desigual, socialmente falando, e também entre as unidades da federação, algumas unidades com muito mais estrutura, outras menos. Você tem hoje algo que, para mim, contribui muito, que é o Piso Nacional da Educação, porque tenta, de alguma maneira, de maneira uniforme, né, valorizar o profissional da educação. Então, quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo nesse momento e pensando, não, eu estou fora de toda essa realidade porque o meu filho estuda numa escola pública. Isso não é verdade. Tudo que foi dito aqui deve ser exigido, sim, também dos estabelecimentos públicos de ensino, que são obrigados a fazer tudo o que foi dito aqui. Tudo, formação, diálogo, toda a estrutura que a norma pede. Doutor Hugo, muito obrigada pela sua participação. Espero que você volte mais vezes, porque a gente ainda tem muito assunto. Obrigada. Bom. Eu que agradeço muito pelo convite, viu? Fiquei muito honrado, muito feliz. Tomara que a gente tenha tido essa chance de lançar algumas sementes, né, e despertar algum espírito crítico sobre esse assunto que é tão importante, tão sensível. Eu que agradeço. Obrigado. E eu agradeço a você também pela companhia. A gente fica por aqui. Eu te espero no próximo domingo. Tchau, tchau. Boa semana.